Olá, hoje a nossa conversa é sobre um tema muito profundo e transformador. Vamos mergulhar na jornada de mulheres que, depois de muito tempo, receberam o diagnóstico de neurodivergência e, a partir daí, começaram a trilhar um caminho totalmente novo de autoaceitação. Essa pergunta, ela ecoa para muita gente, não é? É uma sensação que pode isolar bastante. Aquela coisa de sentir que tem algo diferente, mas que ninguém ao redor parece perceber. É uma batalha interna constante e que geralmente acontece em silêncio. E olha, essa é uma experiência super comum para muitas mulheres neurodivergentes antes de finalmente terem um diagnóstico. Então, o nosso papo hoje vai seguir essa trilha. A gente começa entendendo melhor essa história do diagnóstico tardio, depois vamos falar sobre o peso enorme do masking, ou mascaramento, e como isso leva à exaustão. Mas não vamos ficar só no problema, claro. Vamos ver estratégias práticas para recuperar a energia e, o mais importante, abraçar o poder que vem com o autoconhecimento. Bom, vamos começar essa jornada voltando um pouco no tempo. A gente precisa entender por que tantas mulheres super inteligentes e capazes passaram tanto tempo sem respostas, sabe? Vamos descobrir as raízes desse diagnóstico tardio. Pensa numa represa que foi sendo construída por, 40, 50 anos, e agora, finalmente, essa represa começou a romper. É mais ou menos isso que está acontecendo. Esse boom de diagnósticos que a gente vê hoje não é modinha, não. É, na verdade, a gente correndo atrás do prejuízo de décadas de diagnósticos que foram perdidos e de muito sofrimento em silêncio. E olha só que coisa séria. Os diagnósticos errados são muito, mas muito comuns. E a gente não está falando só de um rótulo. Não mesmo. A gente está falando de anos de tratamentos que não funcionam, de uma sensação constante de não ser compreendida, de duvidar da própria sanidade. O Dr. Sadik até conta um caso chocante de esquizofrenia que, na verdade, era autismo. Isso mostra o tamanho do estrago que a falta de informação pode causar. Alguma vez já pareceu necessário usar uma máscara para se encaixar, para ser aceita? Pois é, esse esforço constante tem um nome e, como a gente vai ver agora, ele tem um custo bem alto. O masking, ou mascaramento, é basicamente uma estratégia de sobrevivência. Sabe? É tipo forçar o contato visual, mesmo que seja super desconfortável, ou rir de uma piada que não teve graça, ou esconder aqueles interesses que todo mundo acha estranhos. São pequenas coisas que, quando somadas, consomem uma energia absurda. Mas a boa notícia é que dá para criar espaços seguros. O que o Dr. Sadik chama de exército de Dumbledore, sabe? Pode ser um grupo de apoio online, pode ser com amigos de muita confiança, pode ser na terapia. O importante é encontrar lugares onde seja possível tirar a máscara e ser quem se é, sem filtro nenhum. Agora, vamos mergulhar num mundo fascinante e, vamos ser sinceros, às vezes bem caótico, o cérebro ao HDH. Tento imaginar dois maestros regendo a mesma orquestra, só que cada um com uma partitura totalmente diferente. É isso, é uma dança sem fim entre a busca por ordem e a vontade de ter algo novo. E é exatamente por isso que alguém pode ter um guarda-roupa impecável, organizado por cor, mas ao mesmo tempo ter uma caixa de e-mails com milhares de mensagens sem ler. De um lado, o cérebro autista querendo estrutura. Do outro, o cérebro com TDAH se distraindo com a próxima coisa brilhante que aparece. Um verdadeiro cabo de guerra interno. O Dr. Sadik nos ensina a olhar um pouco além do óbvio, né? Uma pessoa que parece super organizada pode, na verdade, estar usando essa estrutura toda para compensar o TDAH. Ou alguém que parece antissocial pode só estar se protegendo de uma sobrecarga sensorial. São essas nuances, esses detalhes que mostram a verdadeira complexidade do cérebro ao HDD. Se a sensação de exaustão é constante, saiba que essa não é uma jornada solitária. O burnout não é sinal de fraqueza, de jeito nenhum. É uma consequência quase natural de viver num mundo que não foi desenhado para cérebros neurodivergentes. Mas agora a gente vai ver como começar a recuperar essa energia. Mas é importante lembrar que sair do burnout é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Tem que ter gentileza nesse processo. Cada pequeno passo, como priorizar o sono ou simplesmente pedir ajuda, já é uma vitória enorme. É um cuidado merecido. Ok, agora que a gente começou a recarregar as baterias, chegou a hora de aprender a navegar o dia a dia com mais leveza, com menos estresse. Vamos descobrir algumas ferramentas bem práticas para ajudar a transformar o caos em um pouco mais de calma. Em vez de brigar com a procrastinação, que tal testar a regra dos 2 minutos? Se leva menos de 2 minutos, faz agora. Ou então, transformar tarefas chatas num jogo. Criar um sistema de pontos, se dar uma recompensa. A ideia é meio que hackear o cérebro, sabe? Fazer ele trabalhar a nosso favor, e não contra.
Olha, o diagnóstico não é um ponto final. Pelo contrário, ele é um portal. É a chave que abre a porta para uma nova forma de se enxergar, de se relacionar consigo. É o comecinho de uma jornada incrível de autodescoberta e, principalmente, de autocompaixão. Pensa só, por quantos anos talvez a pessoa tenha se chamado de preguiçosa, de desorganizada ou de sensível demais? Chegou a hora de reescrever essa história. Não é nada disso, é sobre ser neurodivergente. E como o Dr. Sadiq fala aqui, isso não é um defeito, de forma alguma, é apenas uma forma diferente de ser. Que tal criar o seu próprio quadro da Síndrome do Impostor? Uma ideia ótima. Colar diplomas, elogios de amigos, projetos que dão orgulho, enfim, criar um lembrete bem visual do seu valor, da sua genialidade, e olhar para ele todo dia, especialmente naqueles dias mais difíceis, sabe? Agora, com uma espécie de manual de instruções do próprio cérebro em mãos, a pergunta muda. Não é mais o que tem de errado comigo. A pergunta passa a ser o que eu sou capaz de criar. Com autocompreensão, com autocompaixão, o céu não é o limite, é só o começo.